Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila e sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 17, que será uma revisão sobre dinâmica climática e previsão do tempo. Então, essa é a segunda parte da nossa revisão que eu iniciei na semana anterior. E na semana anterior, eu falei sobre a influência dos fatores do clima, né? Relembrei com vocês a questão dos fatores astronômicos e os fatores terrestres que vão influenciar aí no clima. E na nossa aula de hoje, vou começar aqui com vocês, né? Definindo o que são os elementos climáticos. Os elementos climáticos nada mais são do que os elementos que compõem o clima. E quais seriam esses elementos climáticos? Bem, eles seriam a umidade relativa do ar, a ocorrência de chuvas, temperatura, pressão atmosférica, os ventos, ok? E nós vimos o seguinte, que há uma diferença entre tempo e clima, correto? E, inclusive, que o clima, ele não é o mesmo em todas as regiões do planeta, né? Cada região do planeta possui um clima diferente. E, inclusive, eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar isso para a gente, né? Essa imagem aqui das zonas climáticas da Terra. Então, nós temos aí as zonas polares, né, Ártica e Antártica. Nós temos as zonas temperadas, a do norte e a do sul, e também a zona tropical, que é justamente essa área aí no qual a maior parte do nosso país está situada, como nós podemos observar aí. Ou seja, mais uma vez nos mostrando que o clima, né, nas diversas regiões do planeta são diferentes. E nós vimos que tem vários fatores que vão influenciar nisso aí, né? Nessa alteração. Por que um clima é assim num lugar e no outro não? Então vamos lá. Bem, os fatores climáticos, que são aqueles fatores que nós vimos na revisão anterior, né, latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade e tudo mais, eles vão influenciar os elementos climáticos. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora, né? Já acabei antecipando um pouquinho, mas tudo isso que nós vimos aí na aula anterior, latitude, né? Altitude, o relevo, a vegetação, a maritimidade, continentalidade, correntes de ar e água vão exercer influência sobre os elementos climáticos que foram os elementos que nós vimos agora há pouco, né? A umidade relativa do ar, a ocorrência de chuvas, temperatura, pressão atmosférica e ventos. E nós estudamos lá, né, as correntes de ar e a de água, né, que foram os últimos fatores climáticos que nós estudamos, lembram? Nós vimos as correntes frias e as correntes quentes, como que elas podem influenciar o clima de determinado local, né, criam até, acontece, na verdade, né, alguns fenômenos que estão associados aí a essas correntes de ar e água. Então, é isso que eu quero que vocês fiquem atentos, né, o quanto que esses fatores que nós estudamos, todos eles são capazes de influenciar no clima e criar aí, então, essa dinâmica climática, tá? Então, chegamos aqui à última parte, que é a parte sobre a previsão do tempo. E a previsão do tempo vai ser a aplicação da ciência e da tecnologia para fazer uma descrição detalhada do que é mais provável ocorrer com o tempo. E no caso, ela vai utilizar aí de medidas como umidade, temperatura e precipitação. O que a previsão do tempo ela vai estimar? Vai estimar aí como vai ser a temperatura, né, a faixa de temperatura, a quantidade de chuvas que vai ser esperada e as condições aí de céus, né, se vai estar nublado, se vai estar ensolarado, para cada dia. E nós devemos levar em consideração, né, como eu disse lá na aula que eu falei sobre isso, que quanto maior for o número de dias da previsão, que ela englobar, né, no caso, menor vai ser a sua confiabilidade, né? Porque a gente sabe que o tempo ele é um estado momentâneo e então pode mudar de uma hora para outra. E
Como que vão ser coletados esses dados para fazer a previsão do tempo? Poderá ser por meio de estações meteorológicas, que é o que é mais comum as pessoas, saberem, né? É mais comum falar de estação meteorológica, mas também vão poder ser captados dados por meio de boias oceânicas, instrumentos de aviões comerciais, satélites, né? Por meio de balões atmosféricos, então tem uma infinidade de instrumentos que podem ser utilizados aí para colaborar com a previsão do tempo, né? E aqui em detalhes, eu retirei essa imagem aqui lá do livro didático de vocês, da página 16, do livro de atividades, né? Essa imagem aqui é interessante porque mostra uma estação meteorológica e alguns elementos que compõem essa estação meteorológica. Então, vou conferir aqui, né, repassar com vocês alguns desses itens e falar para que eles servem, né? Então, nós temos aí o abrigo meteorológico, conforme está ilustrado aqui nessa imagem, né? E nesse abrigo meteorológico tem o termômetro, que mede a temperatura, o higrógrafo, que mede a umidade relativa do ar, isso é muito importante, né? Porque sempre que a gente abre aí a previsão do tempo, se vocês pegarem o celular e colocar a previsão do tempo aí, vai ter a umidade relativa do ar. E o barômetro, que vai medir a pressão atmosférica. Então, bem interessante, né? E aqui ao lado, nós temos o pluviômetro, que vai medir o volume de chuva. Então, às vezes a gente vê lá na previsão do tempo, não sei quantos milímetros, né? Então, o pluviômetro que vai medir aí esse volume de chuvas. Então, todos esses itens são importantes, né? Mas é interessante que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre eles. E aqui, nesse próximo retângulo aqui, o higrômetro, né, que vai medir a umidade total do ar. Então, ali a gente viu o higrógrafo mede a umidade relativa e aqui o higrômetro que mede a umidade total do ar. E a gente vê bastante isso em previsão do tempo. Depois vocês podem conferir aí uma previsão do tempo aqui para nossa região, né? E o evaporímetro, que mede a taxa de evaporação. Então, é bem interessante, pessoal. Aí na nossa cidade, como eu disse para vocês, tem várias estações meteorológicas espalhadas por aí. Então, todas elas vão contribuir também com a previsão do tempo, facilitar o nosso dia a dia, né? Auxiliar para que a gente possa se programar melhor. Então, enfim, é a ciência e a tecnologia a nosso favor mais uma vez, né? Então, pessoal, agora eu vou pedir para que vocês respondam o questionário que eu enviei em PDF para vocês, né? E o questionário que tem nesse PDF é sobre a unidade 4 do livro didático de vocês, esse volume 2, que é esse livro azul que vocês estão utilizando nesse momento. E esse questionário, ele deverá ser entregue à coordenação por meio de fotografia até o dia 29 de julho. Então, não pode ultrapassar essa data, ok? Então, fico aguardando a nossa próxima live. Anotem aí quaisquer dúvidas que vocês tenham, que eu vou tentar ajudá-los da melhor forma que for possível, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula!